No início só havia escuridão. Então, uma grande explosão deu origem a sistemas de tempo, espaço e matéria em expansão constante. Agora veja além do que jamais se imaginou, além dos limites de nossa existência, em um lugar chamado Universo. Estamos sozinhos no Universo? Somos os únicos a olhar para as estrelas e perguntar se há vida fora da Terra? Hoje, os cientistas buscam a resposta de formas diferentes. Alguns com gigantescos radiotelescópios, outros com sondas interplanetárias e interestelares. Se encontrarmos seres extraterrestres, como eles serão? Moles e pegajosos? Ou os primeiros alienígenas contatados serão máquinas autorreplicantes, cujos criadores biológicos teriam morrido milhões de anos atrás? Alguns dos maiores cientistas do mundo procuram respostas em busca do extraterrestre. O Universo em busca do extraterrestre. Esta é a pergunta que mantém muitas pessoas acordadas à noite, olhando para as estrelas, considerando as possibilidades. Em uma galáxia povoada por 1 bilhão de estrelas, em um universo constituído de 100 bilhões de galáxias, estaremos sozinhos? A incrível vastidão do universo é difícil de compreender. Mas tente imaginar o seguinte: se reduzíssemos o Sol ao tamanho de uma bola de gude e a colocássemos numa calçada no centro de Manhattan, a Terra seria um ponto a 1,20 m de distância. Marte estaria a 60 centímetros dela. A estrela mais próxima onde se poderia encontrar vida inteligente, Alpha Centauri, não estaria a 1 nem a 10 metros de distância. Estaria em Washington, a 370 quilômetros. Uma outra estrela poderia estar a 12 mil quilômetros de distância no Rio de Janeiro. Mas se encontrássemos os viajantes desses pontos longínquos do cosmo, como eles seriam? Seriam basicamente como nós? Seriam fundamentalmente diferentes? Ou seriam tão estranhos e incomuns, diferentes de tudo que jamais sonhamos ou tememos que pudesse existir? Muitos acreditam que a busca por vida extraterrestre deve partir de uma análise minuciosa de como a vida na Terra deve ter começado. No começo dos anos 50, 2 químicos da Universidade de Chicago deram passos importantes na compreensão da química da vida. O ganhador do Prêmio Nobel, Harold Urey, e o estudante Stanley Miller prepararam uma receita de sopa primordial. Eles misturaram metano, amônia, hidrogênio e água em um sistema fechado de recipientes de vidro e tubos. Estas substâncias são consideradas comuns nos primórdios da Terra. Se colocarmos todas essas coisas em um recipiente e acrescentarmos alguma forma de energia para provocar certas reações, o que aconteceria? Que tipo de reações haveria? Miller e Urey energizaram a mistura com faíscas elétricas para simular raios. Os resultados foram eletrizantes. Eles obtiveram uma lama marrom nas paredes da câmara. Quando começaram a analisar essa lama marrom, detectaram várias matérias orgânicas e algumas delas eram aminoácidos, alguns dos precursores, os blocos construtores das proteínas. As proteínas, por sua vez, são os elementos essenciais à vida. A experiência de Miller e Urey demonstrou que os precursores dos organismos vivos podem ter se originado de uma reação química. E essas reações não ocorrem só na Terra.
Metano, amônia, hidrogênio e água são abundantes em outros corpos cósmicos dentro do nosso sistema solar. E conforme muitos cientistas acreditam, pelo universo afora. De fato, o famoso astrônomo Carl Sagan, ao mencionar a experiência de Miller e Urey, afirmou que nenhuma outra experiência convenceu mais os cientistas de que a vida é provavelmente abundante no universo. Mas a presença de água era fundamental. Essa reação química não teria acontecido sem ela. A água é muito boa para dissolver materiais. É bem melhor que outros líquidos. Você pode dissolver todo tipo de nutrientes e produtos químicos, catalisadores que passam pelas reações químicas da vida. A água é excelente para armazenar todas essas substâncias. Na Terra, onde houver água em estado líquido, por mais extremas que sejam as condições, alguma forma de vida também existirá. Existe vida em profundidades oceânicas tão grandes que a luz do Sol nem a alcança. Em fendas rochosas úmidas, quilômetros abaixo da superfície da Terra. E até na salinidade extrema de um antigo lago californiano, com um índice de sal acima de 10%, 3 vezes mais do que o índice de sal no mar. Mas a vida na Terra também precisa de carbono, que foi, na verdade, a primeira substância produzida pela experiência de Miller e Urey. Todas as formas de vida que conhecemos consistem, em grande parte, de moléculas de carbono. A vida precisa de uma certa habilidade para criar moléculas compridas para armazenar informações. O carbono é ótimo em construir moléculas compridas. Por exemplo, a molécula do DNA tem 1 bilhão de pares de base de comprimento. Uma única molécula de DNA esticada chegaria a 1 metro de comprimento, uma dos trilhões de células. Precisamos de algo que armazene essa quantidade enorme de informações capazes de formar uma criatura, como um leão, um homem ou uma árvore. Mas se a vida se desenvolveu em outra parte da nossa galáxia ou além dela, seriam essas condições realmente necessárias? A vida extraterrestre dependeria de carbono e água? O DNA formaria a vida inteligente? E os alienígenas seriam parecidos conosco? Talvez sejam parecidos conosco, mas isso seria muita coincidência. Por exemplo, acabei de ver um esquilo passar por um arbusto. Ele habita o mesmo planeta que eu. 70% do DNA dele talvez seja o mesmo que o meu. Ele não se parece comigo. Um alienígena se pareceria comigo? Com certeza não. O cientista Robert Hurt, do Instituto de Tecnologia da Califórnia, considerou essas questões e apresentou possíveis formas alienígenas. Hurt é um cientista de formas visuais, que emprega dados enviados pelo telescópio espacial Spitzer para criar imagens de objetos e processos do espaço sideral. Eu tento obter as melhores formas visuais para explicar conceitos complexos através de imagens. Os planetas estudados ao redor de outras estrelas, a forma como estrelas e nebulosas se formam, processos em galáxias no universo longínquo e o processo do Big Bang. Para este programa, o Dr. Hurt concordou em aplicar dados científicos conhecidos para produzir uma forma alienígena hipotética. Ele escolheu Júpiter para criar seu mundo alienígena. Um verdadeiro desafio, já que Júpiter é essencialmente uma gigantesca bola de gás. Trata-se de um lugar sem um terreno propriamente dito. A atmosfera é composta de hidrogênio e gás hélio, embora seja rica em compostos orgânicos. Ao penetrar na atmosfera, o calor é maior e a pressão é mais alta. Assim, a questão que vinha à tona era: o que você imagina que viva num ambiente como este? Com base no único modelo de vida conhecido, o dos organismos vivos na Terra, Hurt propôs a pergunta: do que a vida na Terra precisa? Ela precisa de fontes de energia, substâncias químicas que a vida usa para construir as substâncias que a compõem. Em Júpiter, a principal fonte de energia é a tênue radiação do Sol atingindo a atmosfera do planeta.
E a única fonte conhecida de substâncias químicas que podem criar os elementos essenciais à vida são os compostos orgânicos girando pelo manto de nuvens joviano. Ao considerar uma forma de vida que pudesse tirar proveito das duas coisas a longo prazo, o Dr. Hurt se lembrou de uma teoria postulada por Carl Sagan nos anos 70. A ideia de uma espécie de balão de gás vivo. Tal criatura poderia permanecer na atmosfera de Júpiter indefinidamente. O problema em Júpiter é sua atmosfera composta do gás mais leve que se conhece, o hidrogênio. Então, não se pode fazer um balão mais leve que o hidrogênio. Mas caso você queira um balão flutuando em Júpiter, ele terá de ser feito de ar quente. Hurt inventou um organismo extraterrestre mais vegetal do que animal. Uma planta-balão inflada e suspensa pelo ar quente. Biologicamente falando, é um custo muito oneroso a geração disso por conta própria. Então, imaginamos uma criatura de pele verde e fina, permitindo que a radiação solar aqueça os gases internos. Seria algo que pudesse levitar, ao menos durante o dia, pela mera absorção da radiação solar. À noite, a planta perderia sua fonte de calor. Mas o Dr. Hurt levou esse problema em consideração. Ela tem a forma parecida com a de um paraquedas, capaz de navegar por térmicas quando não puder aquecer seus gases e flutuar como um balão. Então, à noite, ela pode mergulhar na atmosfera, mas ao encontrar térmicas, pode voar como um planador. A permanência em baixas altitudes seria mais benéfica para a criatura. É aqui que há mais fartura de alimento. Ela tem uma espécie de raiz pendurada embaixo. Quando ela mergulha nas áreas baixas da atmosfera, pode extrair alguns desses compostos orgânicos presentes na atmosfera de Júpiter. Logicamente, a criação do balão joviano do Dr. Hurt nada mais é do que um exercício divertido de especulação, embora científico. Mas a possibilidade de que alguma forma de vida realmente exista em outros corpos cósmicos em nosso sistema solar é real para muitos astrobiólogos e geólogos. E um desses corpos fica bem ao lado de Júpiter. É Europa, a lua joviana coberta de gelo. A 600 milhões de quilômetros da Terra, na órbita do planeta Júpiter, o gigante gasoso está Europa. O local mais provável para abrigar a vida extraterrestre em nosso sistema solar. Trata-se de uma bola coberta de gelo quase do tamanho da nossa Lua, ou um quarto do tamanho da Terra. Os cientistas acreditam que o gelo em Europa encobre um oceano global de água líquida. Um indicador convincente disso é que a Europa é condutora de energia eletromagnética. Ela conduz o campo magnético gerado por Júpiter. Essa condutibilidade indica, ou achamos que indica, água salgada em Europa. Acredita-se que a camada de água em Europa deve ter 150 quilômetros de espessura. Europa tem quase o mesmo tamanho que a Lua. Embora seja um corpo menor, ela contém 2 vezes a quantidade de água líquida de todos os oceanos da Terra juntos. E é a água líquida que torna possível a vida na Terra. Assim, os cientistas empenhados em procurar vida extraterrestre dedicam-se com afinco ao estudo de Europa. Mas como a água líquida que se congela a temperaturas abaixo de 0 graus centígrado pode existir em uma lua 5 vezes mais distante do Sol do que a Terra? Europa orbita Júpiter em um padrão elíptico, ora próximo a Júpiter, ora distante. Quando está perto de Júpiter, ela se estica com a gravidade de Júpiter. É um efeito chamado maré. E quando se afasta, ela se estica menos. O corpo de Europa está sob ação constante. A fricção causada por esses estiramentos gera calor,
assim como uma bola de borracha se aquece ao ser apertada repetidamente. Na escala planetária, esse processo é chamado de aquecimento por maré e produz calor suficiente para manter água em estado líquido quilômetros abaixo da superfície de Europa. Também é possível que esse estiramento provoque fraturas na crosta gelada da lua joviana. Imagine tentar alterar a forma de um ovo. O que aconteceria com a casca? Ela se partiria. Na superfície de Europa, há linhas que provavelmente indicam a localização das fendas. Aparentemente, as fendas abrem e fecham com frequência. Essas fendas podem permitir que a água sob a superfície interaja com a superfície, com importantes implicações para a possibilidade de vida em Europa. A água do oceano transbordará pela fenda. Quando transbordar, irá se congelar. Começará a se congelar. Algumas horas depois, quando a fenda se fechar, ela irá espremer aquela neve para a superfície. Quando vemos essas linhas em Europa, vemos saliências duplas, cada uma margeando um lado da fenda. A maior parte da água, sem dúvida, volta pela fenda e desce para o oceano, possivelmente transportando alguns dos elementos essenciais à vida que escorreram da superfície. A camada superior de gelo de Europa contém oxigênio. Ele é separado da água por partículas do campo magnético de Júpiter. Além disso, a superfície de Europa pode apresentar compostos orgânicos vindos de cometas e fragmentos de cometas. Assim, a superfície contém mais um ingrediente da vida. O Dr. Richard Greenberg, da Universidade do Arizona, representou graficamente como formas de vida em potencial podem tirar proveito do ecossistema criado por uma fenda na crosta gelada de Europa. A fina camada externa não seria um bom lugar para a vida por causa da radiação. Penetrando alguns metros, a vida está a salvo da radiação, mas não obtém luz do sol suficiente para a fotossíntese. Pode haver um organismo que a realiza nesse nível, e ele estaria ligado ao oceano através dessa maré que sobe e desce todos os dias. Um dia em Europa é bem mais longo do que um dia na Terra. Tem cerca de 3,5 vezes a duração do nosso dia. É o tempo para organismos móveis se aventurarem para dentro da fenda. Podemos imaginar organismos presos às paredes das fendas, tirando proveito do fluxo da água oceânica que passa por eles todos os dias. Criaturas como moluscos e águas-vivas podem atravessar as fendas para apanhar nutrientes frescos da superfície. A vida nos oceanos cobertos de gelo de Europa também podem retirar energia e nutrientes de outro lugar, além da superfície congelada. É possível que o calor residual no núcleo de Europa tenha gerado passagens hidrotérmicas profundas. Na Terra, essas descargas abrigam múltiplas formas de vida exótica. O que ocorre é que água muito quente, contendo metais pesados, atravessa o leito do mar e se mistura com o oceano. Há um alto gradiente na composição química capaz de manter a vida. Essa fonte química de energia sustenta grandes populações de bactérias e outras pequenas formas de vida. Há um ecossistema culminando em peixes e vermes que se alimentariam ali. Recentemente surgiu a possibilidade de enviar uma sonda para a Europa a fim de penetrar o gelo e procurar vida. Mas, segundo Richard Greenberg, a sonda poderia descobrir sinais de vida sem perfurar o gelo. Se enviarmos uma nave para procurar vida em Europa, pode ser muito fácil encontrar, mais fácil do que se imagina. Costuma-se perguntar como iremos romper quilômetros de gelo para alcançar o oceano. Como perfurar ou derreter o gelo?
talvez não seja necessário. Se pousarmos em um lugar onde líquido ou gelo tenham acabado de subir do oceano, poderemos encontrar sinais de vida nesse gelo. Ou, se encontrarmos um local em atividade para pousar, nós poderemos colher amostras de água oceânica fresca. O risco que alguns temem seria a contaminação da Lua congelada. Se micro-organismos escondidos na nave passassem para a superfície de Europa e eles tivessem acesso à água de lá, mais tarde poderíamos encontrar em Europa uma vida que nós mesmos enviamos. Mas em outro ponto do sistema solar, em outra lua distante, a contaminação terráquea não é o perigo. A vida aqui seria simplesmente exótica demais. Desde 2004, uma sonda da NASA chamada Cassini-Huygens orbitou Saturno, sobrevoando várias vezes a sua maior lua, Titã. Titã é um enorme corpo planetário, a segunda maior lua do Sistema Solar, 50% maior do que a Lua da Terra. Se não estivesse na órbita de Saturno, ela própria seria um planeta. Mas o mais notável é que muitos cientistas acreditam que Titã pode ser ou vir a ser um terreno fértil para a vida. A geologia é muito parecida com a da Terra. Todos os processos que temos na Terra, vento, erosão, lagos, vulcanismo, formação de montanhas, crateras de impacto, encontramos em Titã. Titã é muito rica em termos geológicos. Mas a 1,5 bilhão de quilômetros do Sol, 9 vezes mais distante do que a Terra, Titã é mais do que congelante. Sua temperatura superficial é de 184 graus centígrados negativos. É tão frio que a água na superfície de Titã se congela a tal ponto que se comporta como rocha. As rochas nesta imagem embaçada feita pela Huygens são, na verdade, água. Faz tanto frio que os hidrocarbonos, que são gases na Terra, assim como o metano e o etano, encontram-se em estado líquido na superfície de Titã. Os voos da Cassini detectaram sua presença. Vemos o que parecem ser materiais orgânicos. E vemos grandes quantidades de líquido. Mas não é água líquida, é metano líquido, talvez com etano dissolvido. O tamanho corresponde a grandes lagos ou pequenos mares. Os astrobiólogos começam a ponderar a existência de organismos nesses lagos. A vida poderia ser muito exótica. Nós costumamos pensar a vida em termos de água líquida. Mas será que existe vida em hidrocarbonos líquidos? Talvez. Existe vida na Terra em lugares muito difíceis onde não se espera encontrar vida. E chamamos esses organismos de extremófilos porque podem viver sob condições extremas. Por exemplo, aqui no Lago Mono, um lago muito alcalino. No entanto, foram encontrados extremófilos vivendo aqui. Outra possibilidade é que a vida tenha se iniciado na formação de Titã, quando ainda havia grande quantidade de calor da formação inicial da Lua. Naquela época, as condições de Titã teriam sido similares às da Terra em seus primórdios. Há muita água aqui, nitrogênio, muitas outras coisas. Temos água quente, nitrogênio e carbono. E achamos que alguns desses processos químicos que ocorreram na Terra, que originaram materiais biológicos e pré-biológicos que mais tarde seriam incorporados à vida, podem também ter ocorrido em Titã com as mesmas substâncias químicas no ambiente quente. Alguns acham possível que, se o núcleo de Titã ainda for quente, a vida microbiana pode estar presente sob a superfície da Lua.
Organismos vivos já foram encontrados em fendas rochosas úmidas 5 quilômetros abaixo da superfície da Terra. Se penetrarmos fundo em Titã, e quando eu digo fundo são 50, 100 quilômetros, talvez até 200 quilômetros. Assim como a Terra, conforme você entra, o calor aumenta. E é provável que haja materiais misturados à água em Titã, como a amônia, que pode agir como anticongelante. E a água líquida é um ótimo meio para todo tipo de reação química, inclusive as que produzem aminoácidos e outros produtos químicos pré-bióticos. Mas, atualmente, a observação da superfície de Titã é limitada. A Lua é envolvida por uma densa atmosfera de nitrogênio e metano. A sonda Cassini possui uma câmara infravermelha. Mas fotos tiradas num comprimento de onda visível são sempre mais úteis para os analistas. É preciso atravessar essa atmosfera opaca que obscurece a visão da superfície. Mas para realmente ver o que se passa na superfície e ter uma ideia precisa da composição de tudo o que se vê na superfície, teremos de chegar bem perto para fazer isso. A sonda Huygens pousou na Lua e enviou imagens. Mas a sonda não é móvel. Pousar em um planeta traz grandes avanços em termos científicos, mas é apenas em um local. Então, quanto da Terra você conheceria se pousasse no deserto do Saara, por exemplo? Você não veria o tipo de vida que vemos aqui. Haveria a possibilidade de explorar vastas extensões da superfície de Titã com o emprego de uma nave que funcionasse como um balão na Terra. O laboratório de propulsão a jato da NASA está desenvolvendo um balão que possa transportar equipamentos de filmagem e de análise da atmosfera de Titã. Os engenheiros consideram o balão o meio mais estável para uma missão dessas. Se um balão perder o controle eletrônico por várias horas, não há problema. Você pode ter algo a bordo que diga ao balão: tudo bem, feche sua válvula de pouso, vá para uma altitude segura e aguarde instruções. As missões complexas para luas distantes do nosso sistema solar nos empolgam e trazem grandes revelações científicas. Mas a possibilidade de encontrar mais do que vida primitiva fora da Terra é ínfima. A esperança de encontrar vida inteligente e produtora de tecnologia parece maior quando olhamos além do nosso sistema solar para estrelas vizinhas. Talvez nunca encontremos essa vida, mas para a maior parte dos cientistas que estudam o universo, a ideia de que ela existe em algum lugar faz bastante sentido. A vida tende a evoluir para ter mais sucesso, e uma das coisas que ajudam os organismos na Terra é tornarem-se inteligentes. Me parece bem plausível que haja criaturas inteligentes em outros planetas. Se uma delas começou 1 bilhão de anos antes do nosso sistema solar e leva 1 bilhão de anos para chegar a esse ponto, bom, a hora é agora. E através de radiotelescópios espalhados mundo afora, tentamos ouvir algum sinal. Há décadas o homem envia sinais para o espaço. Toda a transmissão feita neste planeta, toda a onda de rádio FM, toda a transmissão de televisão é enviada para o infinito por toda a eternidade. Será que alguém lá longe está ouvindo? E quanto tempo nossos sinais de rádio levam para cobrir essa distância? Consideremos mais uma vez a analogia em que o Sol é uma bola de gude na calçada do centro de Manhattan. Alpha Centauri, a estrela mais próxima, é uma bola de gude em Washington. E uma estrela mais distante é uma bola de gude no Rio de Janeiro.
Um foguete lançado da Terra, a bola de gude em Manhattan, levaria 75 mil anos para chegar a Alpha Centauri, a bola de gude em Washington. O mesmo foguete chegaria 2 milhões de anos depois na bola de gude no Rio de Janeiro, uma estrela a 100 anos-luz de distância. Felizmente, sinais de rádio são muito mais rápidos do que foguetes. Eles viajam na velocidade da luz. Então, em vez de levar 75 mil anos, um sinal enviado da bola de gude de Manhattan para a de Washington só levaria 4 anos e meio. Um sinal enviado da bola de gude em Manhattan para a do Rio levaria 100 anos para completar a viagem. Algumas de nossas primeiras transmissões podem estar chegando agora. Mas e a situação inversa? Será que civilizações alienígenas inteligentes estão enviando sinais para a Terra para saber se há alguém aqui? Os cientistas estão na escuta, utilizando tecnologias desenvolvidas para estudar fenômenos cósmicos distantes, como explosões estelares. Muitos fenômenos produzem ondas de rádio. Ao estudar ondas de rádio, você pode descobrir uma coisa que há no espaço e como funciona. Usar antenas de rádio para estudar o universo é uma ideia anterior à Segunda Guerra. As enormes antenas de rádio usadas hoje, chamadas de radiotelescópios, são tão avançadas e sensíveis que podem captar a energia de uma pulga pulando. Elas são apenas grandes refletores. As ondas de rádio chegam e caem à nossa volta pela Terra toda. Algumas delas vão acabar caindo naquelas antenas. Aquele enorme espelho as reflete e as focaliza em um amplificador bastante sensível. Então os sinais são enviados para uma sala de controle, onde receptores sensíveis analisam a energia de rádio que chega. O Dr. Seth Shostak é astrônomo no Instituto SETI, em Mountain View, Califórnia. SETI significa Busca por Inteligência Extraterrestre. A organização SETI também utiliza radiotelescópios, mas não para estudar fenômenos cósmicos naturais. A mesma tecnologia pode ser usada para buscar sinais enviados não pela natureza, mas talvez por ETs. E como se pode saber a diferença? O tipo de sinal que procuramos é o que chamamos de banda estreita. É um sinal que se situa num ponto do dial do rádio e ele está numa frequência. Isso indica que o sinal é feito por um transmissor e não pela natureza. É claro que são os computadores que fazem a escuta, não os cientistas. Nós temos receptores que fazem a escuta, os computadores monitoram os receptores. Assim, tipicamente, os receptores monitoram 100 milhões de canais ao mesmo tempo. Se os computadores detectam algo que pode ser extraterrestre, diferente de um radar de aeroporto ou de um satélite ou qualquer coisa assim, o computador seguirá esse sinal. Se parecer um dos grandes, eles nos avisam e aí nós não precisamos ficar ali sentados esperando. Até hoje, nenhum sinal dessa espécie foi detectado. Mas o Instituto SETI insiste. E com razão, segundo astrônomos proeminentes. A falta de provas não consegue provar a ausência. Não podemos dizer, a SETI não encontrou nada até agora, então não há outras civilizações inteligentes por aí. Não podemos dizer isso. Eu defendo a continuidade da busca. Existem centenas de bilhões de estrelas em nossa galáxia e centenas de bilhões de galáxias no universo. Pelo mero peso numérico, eu ficaria surpreso se não houvesse vida inteligente em outro lugar do universo. Com tantas possibilidades, como os astrônomos da SETI determinam exatamente onde focalizar seus telescópios e seus esforços? Escolhemos sistemas estelares com boa chance de ter um planeta, um como o nosso, para aumentar a chance de haver vida inteligente. Mas não sabemos muito que tipo de planetas essas estrelas têm, então temos uma longa lista, literalmente milhões de estrelas relativamente próximas. Nosso quintal cósmico, e vamos trabalhando com isso.
E o que aconteceria se um dia um radiotelescópio da SETI captasse um sinal que pudesse ser uma transmissão alienígena? Se eu captasse um sinal desses, eu só acreditaria se mais alguém pudesse vê-lo também. Porque pode haver falhas no programa confundindo você. Se você achar que esse parece real, você convoca outro observatório que usa antenas como estas e diz: olha para essa região do céu. Veja essas frequências de rádio, essa parte do dial. Tente encontrar alguma coisa. Se 2 ou talvez 3 observatórios confirmarem, você pode tranquilamente chamar a imprensa. Mas e se nosso primeiro contato com um extraterrestre não fosse através de sinais de rádio? E se um extraterrestre chegasse sob uma forma que não reconhecêssemos? A primeira delegação alienígena pode vir à Terra sob forma de máquinas tão minúsculas que os seres humanos não serão capazes de detectá-las a olho nu. Aproxime-se. Você fala minha língua? Falamos todas as línguas. Desde os anos 50, os filmes de ficção científica retratam os seres alienígenas sob a forma humana. Homo sapiens. Escravos. Uma determinada forma alienígena foi popularizada nas últimas décadas. Entusiastas dos OVNIs acreditam que o exército americano resgatou corpos de uma nave espacial alienígena caída nos anos 50. Esses supostos extraterrestres são basicamente seres humanos frágeis, em miniatura, com cabeças avantajadas. Homenzinhos cinzentos, sérios e de olhos grandes. Eles são sempre viscosos e orgânicos. Talvez não tenham DNA, mas são biológicos e vivos. É uma forma anatômica fácil para os seres humanos aceitarem. Será que o ET seria assim? Talvez. É um bom palpite, não há dúvida. Mas, por outro lado, daqui a uns 100 anos, nós poderemos inventar máquinas pensantes. E se conseguirmos fazer isso, se conseguirmos mesmo, os alienígenas poderão ter feito há muito tempo. Lembre-se que o universo é mais antigo do que a Terra. Eles tiveram tempo de sobra. Olá, Kismet. Quer falar comigo? Embora a hipótese de máquinas pensantes pareça absurda, alguns futuristas acreditam que tais máquinas estão prestes a existir. Diminuímos os transistores em um circuito integrado. A cada 2 anos, colocamos o dobro num chip. Eles são mais rápidos porque são menores. Essa tem sido a realidade há décadas. Eu levo no bolso um computador 1000 vezes mais potente do que o que nós, alunos e professores, usávamos quando entrei no MIT, nos anos 60. Ray Kurzweil acredita que a potência e a velocidade dos computadores em breve superarão as do cérebro humano. Numa estimativa conservadora, a quantidade de cálculos exigida para simular o cérebro humano é de 100 quatrilhões de cálculos por segundo. Há estimativas mais baixas. Consideremos a conservadora mais alta. Isso vai custar $1000 em 2020 e $1 em 2030. Vamos ter isso num supercomputador em alguns anos. Kurzweil prevê que no futuro próximo, supercomputadores minúsculos serão integrados ao corpo humano para compensar algumas de suas fraquezas. Já começamos. Já existem pessoas com computadores no cérebro, como por exemplo os pacientes de Parkinson. E esses mecanismos podem instalar novos programas dentro do seu cérebro, pelo lado de fora. Isso já acontece. E não termina aí. Conforme a tecnologia avança, dispositivos microscópicos controlados por computador chamados de nanobots serão capazes de desempenhar uma série de tarefas no corpo humano. Vamos poder enviá-los pela corrente sanguínea e ter bilhões de computadores microscópicos na nossa corrente sanguínea. Eles nos manterão saudáveis, interagindo com nossos neurônios. Por volta de 2030, o homem vai ser metade biológico, metade não biológico.
Talvez a previsão mais radical de Kurzweil seja de que os computadores permitirão que os seres humanos transcendam sua biologia e o corpo físico. Os computadores examinarão as funções neurológicas do cérebro de uma pessoa e depositarão seu conhecimento, experiências e personalidade em um dispositivo de armazenagem. Você entraria em meu cérebro em tempo real, com nanobots e scanners na corrente sanguínea, e enviaria milhões deles ao meu cérebro pelos vasos capilares. Eles leriam todos os meus neurônios e colheriam cada detalhe sobre mim, meus neurotransmissores, concentrações iônicas e conexões interneurônicas, cada detalhe que me compõe. Acho que isso será possível, mas vai levar mais tempo, talvez daqui a 40 anos ou mais. Aí vamos chegar ao ponto de poder captar cada detalhe de uma pessoa e então recriar essa personalidade. As implicações são chocantes. A principal delas é a possibilidade da imortalidade. Se você salvar seus arquivos e sua máquina pifar, basta copiá-los em outra máquina. Toda a personalidade de sua máquina será preservada. Você poderá fazer uma nova cópia. E as próprias máquinas serão inteligentes o bastante para se autorreplicar e melhorar constantemente sua aparência. Vemos a replicação cibernética no programa de vírus. É uma entidade, não é físico. É apenas um programa que tem a capacidade de se copiar. Alguém pode soltar um programa de vírus. Ele se copia, entra na internet e logo poderá estar em bilhões de computadores. Isso é autorreplicação. E as máquinas inteligentes, imortais e menos vulneráveis à radiação e outros perigos do espaço certamente poderão sobreviver a longas viagens interestelares. Isso leva Ray Kurzweil e outros futuristas a acreditar que nosso primeiro contato alienígena poderá ser com máquinas inteligentes e não com criaturas biológicas. Qualquer civilização que venha para cá não vai enviar criaturas moles e viscosas, mas nanobots. Sistemas não biológicos é o que nós vamos fazer. Inteligente ou não, biológica ou não, a descoberta de qualquer forma de vida extraterrestre será indiscutivelmente a revelação científica de maior impacto na história da civilização humana. Alguns acreditam que ela poderá exercer uma influência positiva na interação humana. Eu acho que isso mudará a nossa perspectiva enquanto humanos. Ou seja, no mínimo teremos o entendimento de que somos uma espécie, num mundo, num universo, onde somos únicos pelo que somos. E se isso não nos ajudar a conseguir vencer nossas diferenças tolas, eu não sei o que ajudará. Eu acho que essa é a melhor coisa que poderia nos acontecer. Existe até a possibilidade de que o contato com uma civilização alienígena não cause pânico nas ruas como se esperaria. No momento certo, a invasão será lançada de nossa plataforma. Vou sair daqui. Fique onde está. Eu acho que estamos muito mais preparados para encontrar alienígenas do que a gente pode imaginar. Eu acho que estamos muito mais flexíveis e abertos para essas coisas. A ideia de que vamos entrar em pânico e entrar em colapso social, eu acho que é uma ideia que só nos subestima. E se nunca encontrarmos a resposta? E se nunca ouvirmos um sinal alienígena? Nem encontrarmos espécies inteligentes além da nossa? O silêncio, à sua maneira, seria uma resposta igualmente significativa. Ele nos diria que a vida é única e que a vida inteligente é preciosa e deve ser valorizada e protegida a todo custo. Estamos realmente sozinhos? Esta é talvez a maior pergunta que podemos fazer sobre o universo.